Bom dia, boas festas para todos, um Feliz Natal, próspero ano novo, que 2025 seja um ano promissor, um ano de muitas realizações para todos vocês. Hoje é dia 25 de dezembro de 2024, eu estou aqui em frente à monumental Ponte dos Jesuítas. Já fiz vários vídeos sobre a Ponte dos Jesuítas, alguns deles foram postados no meu canal do YouTube e mais uma vez estou aqui para falar um pouquinho da Ponte dos Jesuítas. Antes disso eu quero falar um pouquinho sobre a Fazenda de Santa Cruz. A Ponte dos Jesuítas representa o símbolo material que foi deixado pelos padres jesuítas, né? O legado material, simbolizando toda a pujança, toda a importância da Fazenda de Santa Cruz. O que era esta Fazenda de Santa Cruz? A Fazenda de Santa Cruz começou a ser constituída, começou a ser formada a partir da segunda metade do século XVI. As terras que faziam parte da região de Guaratiba foram inicialmente doadas ao primeiro ouvidor-mor da capitania do Rio de Janeiro, que se chamava Cristóvão Monteiro. Então, Cristóvão Monteiro, que era um português, tinha nascido em Santos, né? Na verdade, ele veio de Santos, ele era português, veio de Santos para o Rio de Janeiro para ajudar na expulsão dos franceses. E diante desse trabalho feito para o governo colonial, no caso Portugal, né, ele requereu, como era de praxe, como uma espécie de premiação, a doação das terras que seriam constituídas como Fazenda de Santa Cruz. Então, elas foram doadas ao Cristóvão Monteiro. Cristóvão Monteiro chegou a iniciar alguma ocupação das terras a partir da localidade hoje conhecida como Curral Falso. Chegou a construir uma pequena capela, uma ermida. Isso tudo tem registro já desde o final do século XVIII, depois ela vai sendo citada pelos historiadores do século XIX, como José de Saldanha da Gama e Manuel Martins do Couto Reis. Então, o Cristóvão Monteiro ocupa essa região, manda construir essa capela, uma capelinha que existia lá, mais ou menos onde hoje tem a igreja da paróquia de Nossa Senhora da Glória, mais ou menos seria aquilo ali. E inclusive chegou a mandar construir um moinho para beneficiamento do arroz, havia plantações e criação de gado. Com a morte do Cristóvão Monteiro, as terras passaram a pertencer aos seus herdeiros, no caso a mulher dele, que chamava-se Dona Marquesa Ferreira. Marquesa aqui é o nome próprio, não era o título nobiliárquico, né? E a filha Catarina Monteiro e outro, o cunhado chamado José Adorno. Essa Marquesa Ferreira acaba fazendo a doação das terras, de parte das terras, que seria a Fazenda de Santa Cruz, para os padres jesuítas da Companhia de Jesus. Isso havia sido deixado em testamento pelo próprio Cristóvão Monteiro, chamado legado pio, quer dizer, uma doação piedosa que se fazia naquele tempo para, vamos dizer assim, assegurar a ida do doador para o céu. Era uma questão, uma tradição religiosa. Então a dona Marquesa Ferreira fez a doação, depois, juntamente com a filha, fizeram uma permuta. Eles também possuíam, os jesuítas possuíam terras em Santos, havia interesse de que a Fazenda de Santa Cruz pudesse ser expandida, então
foi feita essa troca, essa permuta. Os jesuítas doaram parte das terras em Santos e ficaram com uma parte maior da fazenda de Santa Cruz, que chegou a ter 10 léguas quadradas, correspondendo mais ou menos uma área que vai de Sepetiba, né, da praia de Sepetiba, até Vassouras. Quem tiver a possibilidade de ver um mapa, vejam que extensão enorme. Quer dizer, do norte seria Vassouras e o sul, praia de Sepetiba. No caso da divisa do lado oeste, seria Itacuruçá, Rio Itinguçu. E do lado leste, a fazenda dos padres do Carmo, os padres carmelitas. Então, a fazenda de Santa Cruz, como vocês podem ver, quem tiver a possibilidade de ver isso no mapa, vê que era uma grande extensão, que pegava hoje alguns municípios, hoje já são municípios, no caso, por exemplo, Itaguaí. Itaguaí fazia parte do território da fazenda de Santa Cruz. Piraí, Vassouras, enfim, todos esses pequenos municípios, Queimados, tudo isso fazia parte da fazenda de Santa Cruz. E a ponte dos jesuítas, que é exatamente o objeto da nossa apresentação aqui, ela simboliza exatamente isso, porque a ponte tinha uma finalidade, foi construída com o objetivo econômico, não apenas de passagem, né? A passagem aqui dos tropeiros realmente passavam por aqui, mas havia aqui na ponte um sistema de regulação das águas. O Guandu, que eu mostrei para vocês ali na postagem anterior, ele passava lá ao lado, mudaram o curso, ele passava exatamente aqui embaixo daqueles arcos. Deixa eu mostrar para vocês aqui mais perto, esses arcos que ficam na parte inferior da ponte. São 4 arcos, tudo isso em pedra. Quando se observa o primeiro registro de imagem, no caso iconográfico, né, da Ponte dos Jesuítas, que é uma gravura, um desenho feito em 1848 pelo coronel engenheiro Conrado Jacó de Niemeyer, a gente tem a impressão que a ponte era toda de pedra. E essas colunas que vocês têm aqui em cima, estou mostrando agora, a parte de cima, elas terminavam numa espécie de capitel, quer dizer, aquela parte superior, aquela cabecinha de louça. Mas deixa eu mostrar aqui então os arcos. Vocês observem aqui, são 4 arcos. Estou focalizando aqui um deles, esses 2 primeiros aqui. São esses arcos. Olha aqui, ó, vocês observem, em granito, em cantaria, né? Cantaria, pedra trabalhada em granito, lapidada em granito. Aqui tem mais um outro arco e aqui mais 2 arcos. Por aqui então, por onde eu estou mostrando agora, passava a água, né? As águas que vinham do Rio Guandu, elas corriam nessa direção aqui. Vocês observam que desse lado aqui existe uma diferençazinha. Olha, aqui são 2, ele termina aqui em 2. Na parte superior tem uma pedra com uma perfuração central, que provavelmente seria para se colocar uma rodana. Deixa eu focalizar aqui para vocês poderem ver. Olha aqui, ó, vocês podem ver, ali deveria entrar uma espécie de rodana para descer, para fechar, porque essas comportas, isso aqui era um sistema de comportas, de regulação. Elas abriam e fechavam de acordo com a necessidade. Observe que aqui tem está aparecendo minha sombra aqui, mas tem uma seta mostrando o sentido. Eu vou atravessar para o outro lado, para que vocês possam ter uma ideia. Observem, vamos ver se dá para focalizar, que obra monumental. Observe aqui essa parte de cima. Isso aqui é aquele tipo de tijolos maciços. Havia uma olaria aqui perto. Olha, são pedras, aquela chamada pedra de mão, juntadas, elas junto com óleo de baleia, uma argamassa feita com tabatinga, cal e óleo de baleia, uma coisa resistente, e uma obra do século XVIII que até hoje está aqui.
Observe aqui, olha, como é que eles faziam. Não havia vergalhão, não havia concreto, nada disso. Era tudo na base da pedra de mão, os tijolos. Aqui nessa parte inferior, eu estou focalizando agora umas pedras também de granito, que segundo a professora, uma geóloga da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, professora Soraya, seria um local para que os padres descessem. Provavelmente haveria aqui uma passagem para que os padres descessem para tomar banho, né, aqui. Porque a única que tem, o único arco que tem essa parte aqui coberta por essas lápides de granito é esse arco aqui, exatamente onde tem aquela roldana ali, aquele circo que poderia ser o roldana. Nós estamos falando tudo por hipótese. Então vocês observem como é uma coisa interessante, muito bonito, uma obra do século XVIII, feita com o braço, naturalmente, dos escravos, dos escravizados. Então aqui nós estamos na Ponte dos Jesuítas. Eu vou encerrando essa primeira parte aqui sobre a Ponte dos Jesuítas, que fazia então parte dessa monumental fazenda de Santa Cruz. Hoje, dia 25 de dezembro de 2024, então estou desejando a todos um Feliz Natal, boas festas e um próspero Ano Novo.